e eu fiz uma pergunta e dei uma suavizada, já vi que você queria na minha canela, quando eu falei, é muito cedo para a gente cobrar o Domenech. Ô, Ricardinho, então, no que você está incomodado? O que você quer cobrar do time do Domenech e do próprio técnico catalão? No primeiro, eu quero cobrar o que ele fez a semana passada contra o Atlético Goianiense. Ele tinha que ser demitido no intervalo. Do jeito que ele escalou o Flamengo para jogar contra o Atlético Goianiense, tomou um chocolate, um vareio de bola. Ganhou lá do Coritiba e hoje empatou diante do Grêmio. Ele tinha que ter chegado e ter feito simples. Tinha que ter chegado na Gávea, mantido aquilo que vinha sendo feito pelo Jorge Jesus. Ele quis inventar, dançou. Outra coisa, o Vitor Sérgio tem razão. O Bruno Henrique que está em campo não é o Bruno Henrique que a gente conhece, não. O Rechuchudinho no ataque lá voltou a fazer gol hoje. O Rodrigo Caio fez uma partida horrorosa semana passada, jogou mal de novo hoje. O Gerson não está jogando. A culpa é do Dominic Hunt, eu acho que ele é um grande culpado. Mas os jogadores do Flamengo, a impressão que eu tenho de longe e com algumas informações, né, que a gente conversa com um jogador aqui e outro ali, é que não deu química dos jogadores com o treineiro não, hein? O Gabigol, ele faz o gol, ele vai imediatamente lá dar um afago, dar um abraço no Domenech. Isso é sintoma. Marketing! Então, isso é sintoma, Mauro Betti. Você que está no jornalismo, sei lá, um jornalismo esportivo há uns 40 anos, 30. como você fala. 30 anos, Mauro. Estudando futebol há mais tempo. Isso é um sintoma de que, assim, as coisas não estão tão bem. Porque senão você não precisa ir lá dar esse recado público e dar um abraço no treineiro depois de fazer um gol. Às vezes é de coração, mas eu não vou citar 3 casos de grandes equipes. Grandes equipes só se unem para dar a volta olímpica. Mas já aconteceu várias vezes dos jogadores se pegarem, se abraçarem, saírem juntos. Era só falar, olha, a gente se detesta, mas vamos jogar para a galera e para a imprensa que adora cair nessa, que a gente está unido. Então, os caras estão se matando, né? Ou vamos abraçar o treinador, a gente quer derrubá-lo, mas vamos abraçar porque qualquer coisa é coisa do futebol, tá? Eu não vou dizer que é o caso específico, tá? Mas, enfim. De novo, é o caso do Domi, é o caso do Vanderlei. Quem ganha, quem perde, quem empata, e não é só hoje, na história é o jogador. Então dá para cobrar a condição física do Gabriel Barbosa, a fase do Bruno Henrique, o momento do Rodrigo Caio. Tudo isso dá para cobrar mais deles do que o Domi. E em relação ao Jorge Jesus, quando ele chegou durante a Copa América, ele ficou 20 dias treinando para entrar em campo. O Domi pegou um time que tinha ficado, como quase todos, mais de 120 dias sem jogar, e ele teve 3 treinos em 5 dias para ir jogando 4 domingo, que ele nunca fez na vida, por mais estudioso que ele seja e é. Mas, ao mesmo tempo, algumas das escolhas infelizes, como foram parecidas com o Jorge Jesus, como aquele jogo contra o Guayaquil no Emelec, é uma coisa que, inclusive, ele falou que não ia fazer um elefante na sala, ele botou uma manada de elefantes, ele mudou muita coisa que não precisava. Mas já voltou, Mauro. Mas então, quando o Ricardinho... No começo, sim, agora já está voltando, mas não precisava ter feito o que fez. Peraí, só pra gente entender, Quando o Ricardinho diz que ele começa mudando tudo, não é verdade. Não, só uma coisa, peraí. Contra o Atlético Goianiense, ok. É só uma coisa, até porque nem tudo nem nada. Mudou algumas coisas que pra mim não eram necessárias. Só pra deixar. Não acho que ele mudou tudo, só pra deixar claro. Ainda que seja, mudou algumas coisas, ainda que seja. Contra o Atlético Mineiro, jogou rigorosamente o time do Jesus com a cara do Jesus, perfeito? E perdeu um monte de gol. O Flamengo fez uma ótima partida contra o Atlético Mineiro. Perdeu um monte de gol. O Flamengo fez uma ótima partida, ok. Aí vai pro jogo com o Goianiense, que ele bota o Rodrigo Caio de lateral, se tivesse visto no ar com o André Henning, né? Porque o Rodrigo Caio deu uma entrevista pro André Henning aqui no Ar com o André Henning. Tá no YouTube, ainda no São Paulo, ele falou, eu cheguei pro Lugano e falei, não vou jogar de lateral porque não dá. Aí botou, ok. Mas não tem ninguém pra falar isso pra ele? Não, ok, mas tudo bem, mas ele fez essa. O jogo seguinte, ele voltou o time, entre aspas, do Jesus e hoje jogou o time do Jesus. Então, dos 4 jogos dele, eu odeio essa palavra, eu odeio esse verbo, tá? Mas vou usar aqui pra fazer o jogo do Ricardinho. Se ele inventou em um jogo, tomou uma empalada de 3-0 e voltou pro modo do Jesus. Ok. E o modo do Jesus, os jogadores estão, o Bruno Henrique, o Gabigol limpa, chuta a bola na linha lateral. O Bruno Henrique tropeça na bola. O Rodrigo Caio toma um come igual tomou aí. O Léo Pereira é uma tragédia. Então, tipo assim, hoje, pra mim, respondendo a pergunta que tá na tela aí, hoje, pra mim, tá na conta dos jogadores.
Hoje, quase sempre. Acho que até aqui tá na conta dos jogadores. Você vai botar na conta que tem coisa para questionar do Domenech, ok? Fez uma escalação terrível em Goiânia. As mexidas deles não são boas não, hein? Ele mexe mal. Tudo bem, pode ser. Mas até as mexidas dele, olha só, até as mexidas dele estão com cara das mexidas do Jesus em 2020. Quais as mexidas do Jesus em 2020? Entrava o Vitinho primeiro, entrava o Pedro depois. Ou então trocava. Hoje só faltou o Michael, que era quem... Então só para pontuar, o Jorge Jesus, primeiro jogo dele, ele entra com uma escalação arriscadíssima na Arena da Baixada, não perdeu aquele jogo, mal se sabe Copa como. do Brasil, né? Copa do Brasil. Depois, foi o jogo lá da tragédia do Emelec. Então, tudo isso está na conta. Agora, os jogadores no nível que estão, poderia vir Jesus, poderia vir Genésio, poderia vir qualquer um. Porque do jeito que estão, não vai virar. E assim, Mauro, eu gosto de tomar muito cuidado quando a gente vai falar de característica, de filosofia de treinador, porque tem algumas situações. Primeiro, é importante o cara analisar que peças ele tem à disposição para fazer o jogo. E aí ele, para mim, tem que tentar se adaptar também um pouquinho nas características do jogador. Agora, o Flamengo, quando busca o Domenech Torrent, ele busca um cara de um trabalho autoral, de uma coisa assim, de uma escola, que é a escola do Guardiola. Eu não vou cobrar jamais que alguém seja como o Guardiola, muito menos o Domi. O próprio Guardiola precisa ser cobrado para ser mais Guardiola. Exatamente, tem isso. Mas assim, eu tenho a expectativa de ver no time do Flamengo um trabalho autoral, uma coisa assim, um pouquinho... não é mais ou menos elaborado do que o Jesus, é uma coisa com a cara do Domenech Torrent. Isso deve demorar, Mauro. Claro, isso deve demorar. De novo, ele teve 5 dias. Então, a mesma coisa que a gente falou lá do Luxemburgo e do Palmeiras, né? Que uma coisa é o Luxa querer ganhar o título, outra coisa é ele querer montar o time depois. Eu acho que no caso do Flamengo, a diretoria, eu tenho a impressão que o Marcos Braz deve fazer isso, é nesse momento falar, ô Domi, vai lá e monta, faz o que você precisa fazer, cara. Porque quanto mais cedo ele começar a botar o dedo na ferida, começar a fazer esse time com as características dele, melhor ele vai mexer. Aí não vai ter que escutar o comentarista falar que ele mexe mal. Melhor ele vai saber, ou ele vai ser responsável pelas atuações dos jogadores. Porque se ele estiver só fazendo o que estava na linha do Jesus, está tudo errado. Não, e ele tem essa característica filosófica, que eu acho correta, né? De se adaptar ao time que tem. O que falou o Vitor Sérgio, discorda de alguma outra coisa, mas é por aí. Ele mudou, olha que legal, eu ao mesmo tempo, 2 vezes ninguém merece, um só. Assim, ele está se adaptando e é natural, gente. De novo, ele teve 5 dias para começar e é quarta e quarto domingo vai ser assim, né? É um dos problemas, às vezes, de você trazer qualquer treinador estrangeiro e não é um treinador qualquer, claro que não é. Ninguém é, entre aspas, impunemente auxiliar do Guardiola por 11 anos, né? E é uma pessoa experiente, mas isso 58 não dá anos. garantia que Só ele que vai ser assim, um grande treinador, não, desculpa. Só rapidinho. Isso não dá garantia que ele vai ser um grande treinador. Isso é outra discussão. Calma, a gente discute o que a gente vai jantar. Calma aí, só para terminar. Assim, a questão ele não vai ter esse tempo hábil e é um problema sério que o Jorge Jesus brilhantemente também ano passado conseguiu. Nenhum treinador que não trabalhou no Brasil sabe trabalhar quarto domingo. Porque eles nunca tiveram isso na carreira como atleta, como observador, como auxiliar ou como treinador. Então, às vezes, a aposta num cara chegando no meio do ano é arriscada. Foi maravilhosa a do Jorge Jesus, também pelo baita time que tinha o Flamengo. Mas não é toda hora que dá certo. E pelo período de 40 dias ou 30 dias que ele tinha para começar o trabalho. Para trabalhar, que foram fundamentais também, fora 4 excelentes reforços que chegaram para a mão dele. Ô, Ricardinho, eu vi que você ficou incomodado quando eu falei que o cara não tinha que repetir o trabalho do Jorge Jesus, né? Porque, assim, se você contrata um cara bom, com uma filosofia própria ou autoral, como é o caso do Domi, você não pode exigir dele que ele chegue aqui e replique o trabalho do cara que saiu, pô. Mas só antes do Luizinho, Ricardinho responder, só falar. Tipo assim, quando a gente diz do Domi ter um trabalho autoral, eu não sei se ele tem. Aí. Esse é um ponto. Aí. Não. Eu não sei se ele tem. Talvez ele tenha o conceito de um trabalho autoral. Um trabalho autoral ele ainda não tem. O trabalho dele, como treinador... Mas eu tô falando mais do que o Flamengo pensou, o que eu imagino que o Flamengo tenha pensado ao contratar. Que era um cara que vai fazer um jogo como vendido, né? Tudo bem, desse mas trabalho autoral, desse jogo eu apoiado. Sei, mas aí eu não sei se era isso que o Ricardinho ia dizer, mas por enquanto isso está no campo da suposição ainda. Sim. Porque ele tem um trabalho com o New York Red Bull, que teve um começo complicado e um final bom, mas que não ganhou o título. Então, acho que é isso. É isso.
Não, outra coisa, ele ter sido auxiliar do Guardiola, pô, até eu que sou mais tonto gostaria de ser. Mas isso não me credencia dizer que eu vou ser um grande treinador. Por mais que eu tenha aprendido com o Guardiola. A gente tem o Ricardo Drubsky, que conhece muito, mas na prática já passou por vários clubes e não consegue colocar aquilo que ele pensa para os jogadores. Então, a teoria ela é linda. Ser auxiliar do Guardiola deve ser maravilhoso, mas isso não dá certeza de que as coisas vão andar. Vamos com calma, hein? Vamos com calma. Bom, vamos ver, né? Fato que tem pressão. E só uma coisinha rapidinho, só como uma parte, como fala o Pretzel, sobre o Grêmio, cara, ele começa o Campeonato Brasileiro com um timaço para ser campeão, com chance de disputar. E aí já poupou o jogo já poupou o time em 4 rodadas, é a chance que você tem de pegar o Flamengo. Inacreditável isso, né? Não, em 4 rodadas já poupou o time. Em 4 rodadas disputadas, ele já usou o artifício de poupar o time uma vez. E, pô, é a chance que você tem também de pegar o Flamengo baqueado e meter 3 pontos e brigar pelo título. Mas o Grêmio hoje mereceu ganhar. Então, jogou com o time titular. O Grêmio hoje merecia a vitória. Mas o resultado que não veio. Não, o resultado não veio, mas ele merecia a vitória. O Diego Souza perdeu um gol na cara, 2 gols na cara. O Grêmio, assim, o Jean-Pierre levou muito perigo em cobrança de falta. O Grêmio hoje foi melhor que o Flamengo. Aqui, ó, Luizinho, eu sei que nós estamos apertados aí, mas o Grêmio é o novo time no Brasil a revelar jogador, hein? Tem um menino hoje aí, rapaz. Ele saiu driblando já veio da área. Isaac. O Grêmio tá revelando 2, 3 jogadores. Já não é tão moleque, Isaac. E é importante falar rapidinho. Esse negócio de divisão de base, no meu conceito, divisão de base boa é que te abastece pro time profissional. E os jogadores do Grêmio saem da base e entram no time rendendo. Jogando bola. Rendendo. Rendendo. Bom, isso é divisão de base boa.